Olá, tudo bem? Vou fazer uma análise semanal aqui, análise de position, análise para as próximas semanas. Vou começar aqui com o Ibovespa, depois eu vou falar um pouco de dólar, juros, Petrobras, Vale, Bradesco, né, das ações aqui mais fortes do mercado. Trabalhar também os setores, setor de consumo, setor imobiliário, setor financeiro, elétrico, todos os setores aqui. Então, começando aqui com o Ibovespa trabalha aqui em cima de uma região de resistência. Se eu for traçar aqui as retrações de Fibo, desde essa última máxima aqui, lá daquele topo até agora, eu tenho que o Ibovespa trabalha próximo à retração de 382 de Fibo, que está ali nos 52 mil pontos. Então, toda essa movimentação aqui de baixo no gráfico semanal, vale lembrar que eu estou no gráfico semanal aqui, toda essa movimentação aqui baixista desde aquele topo em setembro de 2014 até agora, a mínima lá, né, em dezembro de 2014, eu tenho que o Bovespa subiu e tocou aqui na retração de 382. Isso aqui é uma região de resistência, tá certo? Resistência. Se o Bovespa bateu aqui e voltar a cair a partir de agora, perdendo essas últimas mínimas aqui, principalmente essa região aqui dos 46.400 pontos, 46.500 pontos aproximadamente, perdeu isso aqui, vai sinalizar que a tendência de baixa é forte. Por outro lado, se o Ibovespa continuar essa subida, fechar a próxima semana acima dos 52.100 pontos aproximadamente, vai ter como região de resistência os 54, se passar vai ter os 56 mil pontos e se passar dos 56 mil pontos vai subir bem até os 62.300 pontos aproximadamente. Então, bastante atenção aqui, o Ibovespa trabalhando em cima de uma região de resistência, qualquer pivô no gráfico diário, eu vou sair da bolsa do lado comprador. Então, o Ibovespa trabalha em cima de uma região de resistência no gráfico semanal. Essa região por si só não é sinalização de venda, não é sinalização de saída, mas se o mercado perder, fizer um pivô, colocar aqui no gráfico diário, né? Se o mercado voltar a cair e fizer um pivô no gráfico diário, ou seja, um zigue-zague, né, descendente, ou seja, fizer um fundo, né, a gente cai aqui, faz um fundo, depois deixa eu colocar aqui uma seta, né, vai ficar melhor. Faz um fundo aqui, vamos supor aqui, e aí depois o mercado, depois desse fundo aqui confirmado no gráfico diário, volta a subir, e aí sobe um pouco, né, dá aquela quicada, repica um pouco, e depois volta a cair, e aí eu vou ter essa movimentação. Se eu fizer essa movimentação aqui num gráfico diário, eu saio da bolsa do lado comprador aqui na perda desse último fundo. Só se isso acontecer no gráfico diário. Se não, eu continuo lá tranquilo, olhando o gráfico semanal, porque o mercado, obviamente, ele pode continuar subindo. Eu não sei para onde o mercado vai, gosto de lembrar sempre, mas eu sei que se o mercado continuar a subir, eu vou ter uma estratégia, se ele começar a cair, eu vou ter outra estratégia. Região de suporte mais forte aqui no médio prazo, 46.480 pontos aproximadamente. Principal região de resistência é esse último topo aqui, nos 57.360 pontos. Regiões de resistências de Fibonacci, retração de 382, 52.100, 54.000 e 56 mil pontos. São as três retrações de Fibo. Dólar futuro, gráfico perpétuo e cheio, trabalhando aqui dentro de uma sinalização ainda de alta. O dólar não fez aquele recuo ainda, né, continuou firme e forte, fez essa correção, voltou a subir, rompeu o último topo, tendência continua a tendência firme e forte de alta. Obviamente que qualquer recuo aqui, a gente vai ter novos pontos de compra, mas o dólar segue firme e forte dentro de uma tendência de alta. E última resistência, próxima resistência somente essa região aqui dos R$3. Então, né, enquanto isso, a gente continua só observando aqui o dólar na sua tendência de alta, fortalecendo ações de exportadoras, né, como aqui, ó, Fibra. Fibra a gente está operando, eu estou operando aqui no gráfico diário, mas Fibra segue fazendo aqui seus zigue-zagues ascendentes. Suzano, Embraer, todas essas ações aqui, elas se beneficiam das tendências de alta do dólar. Juros futuros
lá para 2017, DI de um dia 2017, segue dentro de uma tendência de alta, né? Então, fundo acima do fundo anterior, acima do fundo anterior e acima do fundo anterior. Então, os fundos subindo ainda os juros continuam em tendência de alta, seguindo sua busca, né? Seu rumando aí para os 18,88. Será que vai conseguir chegar lá? E não sei não, hein? Mas já está batendo aqui próxima, se eu for pegar toda essa movimentação aqui, próxima expansão de 618 de FIBO, 14,03. Se eu for trabalhar com juros, né, de outra forma, sem ser com essas análises aqui, for trabalhar com análise mais tranquila e mais correta, que é essa daqui, dessas projeções, vou colocar aqui onda 1, sendo essa aqui, até o fechamento acima da média, né, do jeito que você aprendeu lá no curso, volta, repica, não, faz um pullback, né, e volta a subir. Então aqui sim são os alvos dos juros futuros. Então a gente tem aqui agora, vai ser 13,91, 13,91, expansão de 168 de FIBO. Então a gente bateu primeiro aqui, 618, depois 100%, e agora deve estar buscando aí os 14% de alvo lá no gráfico semanal. Então, simbora para cima aqui os juros. Petri 4 é a próxima operação aqui no gráfico semanal. Petri 4, opa. Petri 4 subiu aqui, né? Deixa eu tirar essas linhas. Esse opa aí foi pela sinalização baixista, mas tudo bem. Petri 4 segue dentro de uma tendência de queda de baixa. Tentou aqui subir, voltar para a subida, não teve forças. Essa última semana a gente cai 3,20%. Eu já estou aqui no histograma aqui, pegando fôlego aqui para uma nova baixa, né, para uma nova perna aqui de baixa. Então eu devo ter, né, se o Ibovespa, se o Petrobras voltar a cair no gráfico diário, fizer aquele pivô, mesmo esquema do Ibovespa, né? Se fizer um pivô lá no gráfico diário, voltar a cair, eu vou ter uma sinalização mais intensa na ponta vendedora aqui em Petrobras. Então atenção lá no gráfico diário, essas duas últimas mínimas não podem, principalmente aqui, ó, os 9,53 não podem ser perdidos, porque se isso acontecer, pode abrir espaço para baixas mais intensas. Então, Petrobras ainda buscando aqui esse repique até os 12,71, pode ficar lateralizando durante um bom tempo, né? Se subir, tem que subir forte aqui, pelo menos uns 18%, está sem nenhuma força. Então, a gente tem 3 semanas aqui, né? Tem 2 semanas de queda, uma de alta, uma de queda, depois 2 semanas de alta, mas tem uma de queda. Então, muita atenção aí que a Petrobras no gráfico semanal ainda está dentro de uma tendência de baixa, né? Então, eu vou esperar aqui para ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Vale do Rio Doce, a próxima ação aqui. E aí depois eu vou falar dos setores. Vale do Rio Doce segue dentro também de uma tendência de baixa no gráfico semanal. Eu não tenho nada aqui que me diga que a ação vai subir forte, né? Tem esse pequeno pivô aqui querendo se formar, mas já tem aqui uma região dos 20,50 que é a média aqui, minha média que eu utilizo como regiões de resistência. E tem esse último topo também aqui em 20 e 32. Então, Vale do Rio Doce trabalhando aqui próximo, vou colocar aqui até essa linha aqui para eu lembrar, né? Pronto, isso aqui, ó. Isso aqui é uma região já de resistência, então bastante atenção, porque a Vale pode estar também buscando uma região de resistência, assim como o mercado como um todo. Voltar aqui, índice de consumo. Índice de consumo gera uma compra aqui, então a gente vai lá no gráfico semanal e busca uma compra aqui no gráfico do setor de consumo, alguma ação que esteja gerando compra aqui no setor de consumo. Então eu tenho ações aqui como as ações da Lame 4, que estão me chamando aqui a atenção. Aspecto negativo é a venda aqui, o vendedor aqui no histograma, mas a ação subiu nessa semana 4,01%. Posso até fazer uma compra aqui na ruptura dos 16,74, stop abaixo de 15,74, R$1 por ação, que dá aqui 6,5%, stop até curto, né, para essa ação. Então, Lame 4 é uma ação que me chama a atenção aqui para uma possível compra de position dentro do setor de consumo, na ruptura da máxima, né.
Então eu tenho aqui que na sexta-feira caiu 2,20%. Se a ação voltar a subir aqui e fizer esse novo zigue-zague, então dá para fazer uma compra assim em Lame 4 na violação da máxima dessa última semana. A violação em 16,74. Essa compra para mim não é recomendação de compra para você. É uma recomendação, é apenas uma observação minha aqui que eu posso fazer essa operação na próxima semana. Setor financeiro, também seguindo aqui, buscando um retorno à tendência de alta, financeiro e consumo, né? Mas os dois aqui trabalhando em uma região de resistência, né? A gente já vê que o setor financeiro tem essas linhas aqui, ó, essa máxima, depois eu tenho essa nova máxima daqui, então eu já estou próximo aqui, né, de uma região de resistência. Para quem trabalha com fechamento, vai fazer essa curva dessa forma aqui, ó. Ele vai colocar aqui preço de abertura e fechamento, mais ou menos isso, e vai dar essa linha. Eu trabalho com máximas e mínimas, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente tem aqui que o setor financeiro trabalha próximo à região já de resistência, deve até dar algum tipo de subida nos próximos dias, mas são setores bem mais fortes, mais fortes que esse, por exemplo, o imobiliário. O imobiliário já deu aqui 3 semanas de alta, já está começando a buscar forças para novas quedas. Então, se eu fosse operar comprado, eu iria operar no setor de consumo, né? Só o setor do consumo agora, porque que eu iria procurar setores do imobiliário ou elétrico. A gente vê os gráficos aqui dos dois setores. Dá uma olhada aqui nesse elétrico, o ângulo aqui da queda, né? Então, o que é que acontece? Eu trabalho quase, né, quase milimetricamente aqui, em cima de uma região de resistência. Então a gente dá dá um toque lá e possivelmente deve voltar a cair. Então bastante atenção, não é que o setor elétrico vá voltar a cair, mas a tendência é de queda e a gente está trabalhando aqui próximo à região de resistência, que é essa LTB formada aqui. Então o setor elétrico também tem tendência de baixa. O setor industrial é o setor mais forte que eu tenho aqui no mercado. Então hoje o setor industrial, né, talvez pelo fortalecimento por causa de ações como Fibra, Klabin, Suzano, Embraer, né? Essas ações estão puxando aqui o setor industrial e o setor que está voltando a subir e subir de forma comportada, né? Sem máximas e mínimas aqui, sem essas sombras superiores e inferiores aqui. Então essa semana o setor sobe 1,95% e segue sendo aqui, junto com o setor do consumo, um dos melhores setores para a gente investir no mercado. Então, INDX, um dos setores mais fortes. Próximo setor aqui, o setor de dividendos, né? Tentando ter mais um pouco de forças aqui para essa subida, mas ainda está fraco também. Setor fraco, dividendos e setor de imobiliário, setor elétrico. Setor forte, setor industrial e de consumo. Dá uma olhada aqui novamente no setor de consumo. Está um pouco mais fraco que o setor de indústria, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui desde essa mínima daqui em fevereiro até esse fechamento, subiu 16%. Setor de consumo, desde essa mínima daqui em fevereiro até agora subiu 27%. Então, o setor de consumo eu ainda considero mais forte em relação a isso. Em relação à queda, caiu 8% e INDX, deixa eu dar uma olhada aqui, caiu 3%. Então, eu fico com o setor industrial para compras ainda. Então, eu dou uma olhada lá no setor industrial no gráfico diário, procuro qualquer recuo e compro esses recuos aqui, né? Então, isso aqui que acontece. Vou aproveitar aqui para dar uma olhada na Estácio, né? Estácio, já tinha visto o Estácio lá no... Opa, eu lembrei aqui de uma coisa. Forja Taurus, deixa eu ver se tem aqui. Vou botar 3 e a 4. Vou aproveitar esse vídeo para falar um pouco de um setor que eu estou acompanhando já faz um tempinho aqui. Forja Taurus, né? Baixa aqui no 3. Deixa eu dar uma olhada no 4. Preferencial aqui da Taurus, vamos ver. Também dentro aqui de uma tendência de queda.
Eu vou esperar uma sinalização aqui azul para comprar a violação da máxima desse candle azul dessa ação. Não vou dizer os motivos agora, eu só quero falar da parte técnica. Depois a gente conversa sobre os motivos fundamentalistas que eu estou de olho aqui, certo? Algumas observações da vida. Então, Forja Taurus, bastante atenção nessa ação aqui para uma possível sinalização candle azul para uma compra. Então é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo de swing que vai ser lá no final da segunda-feira. Até mais.